próxima de 300 mil habitantes, primeiro uma necessidade. Ok, né? Vai entrar entendo ouvinte. que a representação da área no campo parlamentar tem sido buscada ao longo dos anos. Infelizmente, desde o saudoso Gabriel, nós não tivemos a oportunidade de termos na Câmara um legislador, né, com empatia com a área e ligado efetivamente à área. Que bacana. E vocês que são brancos, que se Torço entendam. e quero, vou lutar para que a gente, nessa eleição, possa ter mais de um vereador na Câmara Municipal. Essa é uma primeira premissa. Eu acho que para o esforço é garantir representação. Segundo, é discutir, evidentemente, com a comunidade quais as ações estruturais que carece a área Itaquibacanga, e isso é importante dizer, que nós temos já uma... Enfim, todos que estão aqui... Eu queria pedir licença ao Júlio, porque nós temos um ouvinte na linha, e tá caro, né? O telefone tá caro. Então nós vamos priorizar o nosso ouvinte. Naldo, por favor. Boa tarde. Quem fala, por favor? Alô? Boa tarde. Você está no ar. Alô? Alô? Não deu, caiu. Caiu a ligação? Alô? Tá. Pode ligar novamente, meu amigo. Nós vamos dar continuidade à conversa, ao bate-papo aqui com os nossos possíveis pré-candidatos. Então, veja só. Acho que esse é o primeiro esforço. O segundo, é preciso, com base inclusive na experiência, nas pautas que nós temos aqui, que são históricas, que são fundamentais, e que todos nós construímos essa pauta e precisamos atualizar ela. Vou dar um exemplo de uma primeira, a questão da regularização fundiária da área Itaquibacanga, que é uma luta de 30 anos, não é? Eu acho que eu já me entendi aqui, Luiz Augusto, na rádio e na igreja, organizando a comunidade, buscando essa pauta com uma centralidade grande. Hoje nós vivemos um processo de crescimento, eu diria, um processo de ocupação maior da área, a instalação de muitos conjuntos, inclusive. Por exemplo, o Piancó agora tem quase 10 mil casas. Se somar 10 mil casas a 3 pessoas por família, são 30 mil pessoas a mais. Então, isso vai acarretar, evidentemente, demandas sociais fundamentais em todos os campos. No campo 1 da mobilidade urbana, quanto maior o concentrado humano, maior a necessidade de intervenções e ações estruturantes de mobilidade para garantir a fluidez do trânsito, para garantir que essa população que se concentra nessa área possa ir e vir com alguma qualidade de vida. Por outros lados, outros temas que são muito valiosos para a gente. Nós, por exemplo, só agora, em parceria da Prefeitura de São Luís com o Estado, nós conseguimos a primeira escola, e são agora 2 escolas em tempo integral na área Itaquibacanga, uma demanda também histórica, né, do movimento. Eu sou professor, sei a grandeza, a importância que tem a questão da escola em tempo integral. Eu sou do tempo, e Luiz Augusto sabe, eu acho que o Ivan não sabe, mas pais conheceu o centro comunitário do Anjo da Guarda, onde é hoje a Praça da Ressurreição. Ali eu ia pela manhã, estudava no SEMA, e à tarde tomava uma sopa no centro comunitário e praticava esporte no centro comunitário. Então era uma escola em tempo integral, né? Uma espécie de assistência social, né? Que era aberto para a comunidade. Compartilhou? E eu vi nisso uma possibilidade, eu que sempre fui estudante das escolas do Anjo da Guarda, de defender com muita força essa questão da possibilidade da integralidade, né, do acesso à educação e a permanência dos alunos de forma integral na escola. Então, essa é uma batalha nossa para ampliar cada vez mais. Primeira escola técnica nós temos agora, nós não temos nenhuma
Nós temos agora o IEMA, né, ofertando cursos profissionalizantes. Eu quero novamente interromper o Júlio, né, porque o ouvinte voltou novamente a ligar e a gente, não desconsiderando, a gente prioriza também os nossos ouvintes. Pois não? Boa tarde. Alô, boa tarde, por favor. Quem fala? Alô? Tá dando aí uma confusãozinha, acho que as operadoras, a Oi, que era para responder, a gente nunca ela responde, né? Mas. Opa, quem fala, por favor? Alô, boa tarde. Alô. Alô. Boa tarde. Quem fala? É o Jorge. Jorge, você tá no ar, Jorge. Pode. O que tem que falar? Eu acho que ele não ele tá sem retorno. Pode fazer a sua pergunta, Jorge. Mas eu queria fazer uma pergunta, principalmente para construir aí. Mas, em primeiro lugar, porque ele está no cargo há quase 4 anos. E eu quero saber dele qual é o projeto que ele tem, se ele tem algum projeto, que eu acho que ele não tem, para a Praça aí do Canhão, que está abandonada há mais de 40 anos. E os que não são, que são pré-candidatos, eles eleito, qual é o projeto, para ver se ele faz mesmo isso, sabe, para formar a data. É uma vergonha. A pergunta é mais por isso perfeito, que não dá nenhum. Obrigado. É o Jorge. Jorge da Rua Bolívia. O Jorge da Rua Bolívia. Rua Bolívia é a rua ali do Gigi Moreira, né, do seu Luiz, enfim. Então, a pergunta que o Jorge faz é qual o projeto, né, que o vice-prefeito teria, né, para a reforma da Praça do Canhão e também os pré-candidatos, né, os possíveis pré-candidatos, caso seja eleito. Tranquilo, João, um abraço. Jorge. Jorge, obrigado pela pergunta. De fato é um assédio teu e é um assédio meu também. Não só a reforma da Praça do Canhão, mas a reforma de todas as praças da nossa comunidade. Todas elas carecem de intervenção, de requalificação. Então, essa é uma luta minha. Nós temos agora um projeto, estamos desenvolvendo um projeto para algumas praças de requalificação. A nossa área já não tem espaço para novas construções, com exceção do terreno da EIT, que iniciou já o projeto da creche, que a Prefeitura de São Luís está fazendo, além da creche, na EIT, que é um espaço ainda aberto, e é um terreno da própria Prefeitura, alguns outros equipamentos, como o ecoponto, né? A área da Itaquibaquinha ainda não tem, nós estamos agora com 17 ecopontos na cidade, a área da Itaquibaquinha ainda não tem um ecoponto. Fizemos um esforço para que fosse feito naquela região ali do Campo de Fumacê, mas houve uma judicialização, porque aquela área do DENIT, então nós tivemos que recuar na construção ali do ecoponto. E a ET terá, né, o esforço é porque a gente, além da creche, que já iniciou, a gente tem o ecoponto, mais a Defensoria Ecológica, né? Pela primeira vez a Defensoria, nós temos a descentralização dela, e nós já fizemos um acordo de cooperação, liberando a área, para a Defensoria. O tempo, né, para que seja mais sucinto. Não, então, só a questão do tempo da resposta, porque... Enfim, eu falo disso porque, de forma mais ampliada, porque não é só a Praça do Canhão que precisa da reforma. Todas as nossas praças precisam de requalificação. Nós temos agora, nós estamos fazendo um desenho para fazer uma requalificação de várias praças em São Luís, incluindo, eu fiz a sugestão e a proposta da reforma da Praça do Canhão, da Praça da Ressurreição, e estamos buscando ver as condições objetivas para ampliar isso, por conta de que no verão agora, no último verão, antes de finalizar o mandato,
a prefeitura está com esforço mobilizador. Eu só queria interromper aqui rapidinho aqui o vice-prefeito Júlio Pinheiro. Eu acho que esse é o momento da gente respeitar o tempo de cada candidato. A gente tem um tempo limite para 3 minutos para cada candidato, para que possa responder. Então a gente passa agora para o próximo, tá bom? Vamos fazer a pergunta. Obrigada, vice. Tá, e só uma observação, Gleice, é que a pergunta foi em relação... Na tua opinião, foi respondida? Ela foi assim, a resposta foi um pouco ampla, né? Ele fez um apanhado, mas na realidade, hoje, o vice-prefeito, o senhor faz parte do PCdoB, não é isso? É o PCdoB. O senhor é presidente do PCdoB municipal, estadual. Municipal. Muito bem. O que faltou foi o senhor responder em relação ao que o partido tem para a região Itaquibacanga, né? A pergunta inicial foi essa. Mas pela questão do tempo, a gente passa logo para o próximo. O Ivan Júnior, por favor. Bom, primeiro, pelo fato de ser também um camarada do professor Júlio Pinheiro, eu também sou do PCdoB, e o projeto do PCdoB na área Itaquibacanga é dar continuidade a tudo que vem sendo feito ao longo dos últimos 8 anos. O PCdoB governa o estado do Maranhão há 5 anos e está também com a vice-prefeitura, né, há 8 anos, praticamente 8 anos. Não, a vice-prefeitura há 4 anos, aproximadamente 4 anos, e nós somos aliados do Edivaldo Holanda há aproximadamente 8 anos. E nos últimos 8 anos, companheiro Souza Martins, houve um processo, sim, né, de empoderamento da área Itaquibacanga. Eu me arrisco a dizer que a área Itaquibacanga é o melhor local para se viver, Luiz Augusto. Não por conta apenas desses governos, mas eu quero fazer um recorte dos últimos 15 anos para não fazer proselitismo político a nenhum governo. Não passe muito do tempo. Isso. Nos últimos 15 anos, aqui na área Itaquibacanga, nós temos 19 escolas, 11 municipais e 8 estaduais. Das 19 escolas, incluindo o IEMA, 11 tem ar-condicionado na sala de aula. Nós temos 11 unidades de saúde, entre postos de saúde, unidade de pronto atendimento, Hospital da Mulher, unidade mista do Bacanga e o aqui em Lisboa. Todos eles, nos últimos 8 anos, ou passaram por reformas ou foram ampliados. Todas as avenidas da área Itaquibacanga que ligam bairro a bairro, às grandes avenidas, foram reformadas, foram ampliadas aqui na área Itaquibacanga. Dos 63 bairros, 37 tiveram pavimentação asfáltica nos últimos 8 anos. Então, o projeto do PCdoB na área Itaquibacanga é basicamente esse: dar continuidade a todo o processo de desenvolvimento que vem passando na área Itaquibacanga nos últimos 10 anos. Me interrompa quando der os meus 3 minutos. Parece que deu 2h30, né? Eu estou marcando aqui, Luiz. Não, porque 3 minutos foi a primeira pergunta. Essa já é uma consideração a gente atendendo ao ouvinte, né, que fez a pergunta. Então eu tenho 30 segundos. E outra coisa, eu queria só colocar o seguinte, né? O ouvinte perguntou algo específico, né? A pergunta dele foi específica, né? Qual o projeto para a reforma da Praça do Canhão? Então, né? Pronto. Já respondendo ao amigo Jorge, eu garanto aqui de antemão que, eleito vereador, caso venha a ser candidato, eu disponibilizo uma emenda parlamentar para que a gente, no primeiro ano, faça da Praça do Canhão uma praça modelo do Anjo da Guarda e da área Itaquibacanga. Ok, vamos passar agora para o nosso amigo Domingos Paz, né, que já passou lá pela Câmara 4 meses. E aí, Domingos, né, a pergunta do nosso amigo Jorge em relação à Praça do Canhão. Responda a pergunta. Faça a pergunta. Muita importância para a nossa comunidade, ainda mais para aqueles que são usuários da praça aqui, Praça do Canhão. Eu, quando estive na Câmara de Vereadores, eu tenho um requerimento em mão, que eu fiz um requerimento, usei a tribuna para se falar dessa praça. Mas a minha passagem foi rápida, não tive espaço para continuar cobrando isso. Isso é a deficiência que temos por não termos dentro da Câmara de Vereadores um legislador lá. Né? Precisa ter alguém que faça o requerimento, que faça o projeto e que esteja ao lado do Executivo pedindo esses benefícios para a área Itaquibacanga, a qual eu sou daqui, né? E os outros bairros estaremos votando nos requerimentos dos outros colegas para poder o benefício ser levado aos outros bairros.
mas especialmente voltado para Itaquibacanga, eu tenho o requerimento em mão, como fiz, foi aprovado na Câmara, ainda não foi executado. Espero que esse requerimento se faça valer e volte à reforma desta praça, que é muito importante e histórica aqui no nosso bairro. A gente agradece os possíveis pré-candidatos, só um pré-candidato que é o Domingos Pais, né, que já falou aqui há pouco, que é pré-candidato, e agradece também a pergunta do Jorge, né, que foi muito específico na questão, muito incisivo na questão da pergunta dele, que foi com relação à Praça do Canhão. A gente volta com a Gleice Salazar. Só lembrando que quem quiser participar desse momento histórico da Rádio Bacanga FM pode entrar em contato com o número 3228-1127 e também através do nosso WhatsApp 9197-3515. A gente vai rapidinho aqui ler as perguntas da galera que está participando com a gente através da internet, do Facebook, da Flávia Ferreira. Ela não cita, né, para quem é a pergunta, mas ela diz o seguinte: infelizmente esqueceu a rua São Benedito atrás do Grêmio, onde veio várias vezes, perdi voto, depois esqueceu que quando ganhou. Sumiu. Estamos aguardando essas mentiras novamente aqui. Eu não sei para quem foi que ela direcionou, mas está aí a participação válida dos ouvintes nesse momento importante, e a gente dá seguimento a essa roda de conversa com o Luiz Augusto. Pois bem, muito bem. Então vamos à terceira pergunta. A gente vai começar com o Domingos Pais. A quarta pergunta, aliás, desculpe. A área Itaquibacanga, Domingos, ela está entre o conhecimento e a produção. Como o candidato, como o pré-candidato analisa essa posição, tendo em vista os indicadores sociais da nossa área Itaquibacanga? Não sei se entendeu, posso repetir. A área Itaquibacanga está entre o conhecimento e a produção. Vamos ser mais claro. Nós temos a Universidade Federal do Maranhão, que está dentro da área Itaquibacanga, temos o Complexo Portuário, o Vale, etc., uma série de indústrias e multinacionais dentro da nossa área Itaquibacanga. Como é que você analisa essa posição, né? E a nossos moradores nesses indicadores sociais que sempre são lá embaixo? Eu quero responder essa pergunta, Luiz, até para os ouvintes aí, que nós que moramos aqui na área Itaquibacanga, que é uma área rica, você acabou de citar, o Porto, a Universidade Federal, as distribuidoras de petróleo, gás, enfim. Então, é uma região rica. O que eu quero trazer para a comunidade é que a nossa comunidade merece mais. Poderia ser um bairro mais bem estruturado, tivesse mais condições de mobilidade para os moradores, que conheço, assim também pelo vice-prefeito Júlio Pinheiro, conhece esse bairro. Precisa de mais investimento do poder público, eu creio, dentro desta região, que é uma região que é rica, né? Que tem grandes empresas aqui dentro, e a gente ainda percebe muito descaso ainda dentro da região de Itaquibacanga. Então eu quero me direcionar na área de Itaquibacanga, é onde a pergunta foi feita. Eu acredito que o povo da área de Itaquibacanga ainda merece mais, um olhar melhor, um olhar público que venha favorecer a comunidade em geral. Ok, a gente passa para Júlio. A pergunta: a área Itaquibacanga está entre o conhecimento e a produção. Como você analisa, né, essa posição, tendo os indicadores sociais tão negativos e um povo muito pobre dentro da nossa área Itaquibacanga? Essa é uma questão fundamental para se entender a dimensão, eu diria, da nossa posição, né? Hoje, a área Itaquibacanga, ela está na parte industrial da cidade, né? Ou seja, o desenvolvimento passa por aqui, porque o porto está ali, né? A 2 quilômetros do Fumacê. A universidade está na beirada, né, da ria, né, do Rio Bacanga, né, a margem direita ali do Rio Bacanga. E, evidentemente, que ao longo da história, né, ao longo, né, eu diria que os últimos 30 anos, que foi o auge do processo de desenvolvimento das forças produtivas, né? Claro que o Maranhão
deve muito, porque faltou dos outros governos, dos últimos governos, com muita força tratar, né, dessa questão dos investimentos de forma mais planificada, e não fez isso, né? E a área Itaquibacanga, por estar, né, eu diria, encravada, né, nessa região produtiva, ficou aquém da sua capacidade, né, porque aqui, na verdade, é um corredor de riquezas, né, do Maranhão. Ou seja, daqui tudo que passa para o navio que vai para a Europa, ou que chega para o centro, né, do país, passa por nossa porta. E eu acho que o grande reclame justo, de fato, de todos, é que é preciso um olhar, né, para garantir mais infraestrutura, né, nessa região, mais equipamentos públicos para garantir direitos básicos da população. Então, é mais do que justo e é compreensível que é preciso fazer a disputa, porque assim, não dá para ficar só na retórica, é preciso fazer a disputa. E eu acho que os mandatos são instrumentos para fazer disputa, para garantir que esses equipamentos e condições melhores de vida para essa região, de fato, sejam aportadas. Eu quero logo aproveitar a oportunidade. Nós temos aqui uma pergunta de Rosário, que mora aqui no Anjo da Guarda. Ela pergunta para o vice-prefeito. Júlio Pinheiro, você que fala que mora aqui no Anjo da Guarda, e como vice-prefeito, será que o carro dele, no caso, o seu carro, ainda não passou na avenida principal do Anjo, que tem aquele buraco que já causou acidente e que ainda pode causar algo de mais sério? Rosário. Qual buraco? É um buraco na Praça do Anjo, ali na avenida principal. Né? Avenida Moçambique. É isso? São alguns buracos, né? Ela citou um. Na verdade, essa questão da intervenção asfáltica, nós vamos lidar com mais força, e aí agora eu falo como vice-prefeito, a partir de agora, né? Nós passamos pelo segundo inverno mais rigoroso da história recente do Maranhão. Ela responde aqui, em frente o Thaleson. Em frente. Uhum. Desse lado aqui, quem vai? Sim, foi uma abertura agora, inclusive. Eu vi essa semana. Eu vi muito recente. Mas, enfim, essa questão lá, e em outros lugares aqui da comunidade, de fato carece de reparos, de requalificação, etc. Não dava, por exemplo, para botar asfalto no período rigoroso das chuvas, jogar dinheiro no lixo, não é? Então, a prefeitura se prepara agora para fazer intervenções em toda a cidade, inclusive em várias ruas da área Itaquibacanga, né? Os corredores a prefeitura fez um esforço para mantê-los, né, em condições de trafegabilidade, né? E a gente anda na área Itaquibacanga e vê que os corredores estão, né, eu diria, em condições de trafegabilidade. As intervenções nas diversas ruas secundárias, nós vamos estar avançando agora no segundo semestre. Ok. A gente passa agora a pergunta para o Ivan. Espero que a Rosário tenha ouvido, né, a resposta de uma resposta de Júlio sobre a questão do buraco aqui na Avenida Moçambique, em frente ao Thaleson. Rosário, se não satisfeira a resposta do vice-prefeito, depois você pode retornar com mais... pode ir no gabinete do presidente. A pergunta é o seguinte, agora para Ivan Júnior, né? A área Itaquibacanga está entre o conhecimento e a produção. Como você, caso seja pré-candidato e como um candidato eleito, poderia analisar essa posição, tendo em vistas, né, os indicadores sociais, né, que a nossa área Itaquibacanga, infelizmente, são lá embaixo, né? Então, isso coloca a área Itaquibacanga na centralidade da questão. Quando você fala que a área Itaquibacanga está entre a produção do conhecimento, hoje, vou chorar tanto quando eu chegar em casa.
e a produção e escoação da riqueza do Estado, que é o complexo portuário do Itaqui. E no meio disso tudo tem 250 a 280 mil habitantes, mostra a complexidade, né, desta região e, sobretudo, os desafios que precisam ser enfrentados por todos aqueles que ocupam espaço de decisão, tanto na esfera municipal como na esfera estadual. Eu acredito que ao longo dos últimos 30 anos, a área Itaquibacanga, sobretudo os seus moradores, sobretudo aqueles que lideram a comunidade, se transformaram em verdadeiros protagonistas da evolução da nossa comunidade. Ao longo dos últimos 15, 20 anos, nós tínhamos pautas que hoje não existem mais. E não foi objeto, essas vitórias, não foi objeto de nenhum partido, de nenhum político, de nenhum governante que veio lá e disse, ó, eu vou resolver esse problema. Muito pelo contrário. A comunidade, a sociedade se mobilizou, juntou todos os atores e foi protagonista das verdadeiras transformações que a comunidade passou nos últimos anos. Vou citar 2 exemplos. Quando eu cheguei aqui, tinham 2 pautas que eram prioritárias da área Itaquibacanga. Uma delas era trazer como é que se diz? O posto central da Polícia Militar. Luiz Augusto, o primeiro batalhão da Polícia Militar, que era no Outeiro da Cruz, e agora é aqui no Anjo da Guarda. Então isso foi uma conquista da própria comunidade. Apesar de ser um gesto do governo do Estado, mas foi uma conquista de vários atores ao longo dos anos, cobrando reiteradamente, fazendo movimentações, fazendo as suas costuras políticas e trouxeram para a área Itaquibacanga um batalhão de polícia, uma maior segurança na nossa comunidade. Segundo exemplo, mobilidade urbana. Ao longo dos últimos anos, nós tínhamos uma pauta principal, que era desmontar o monopólio de uma só empresa que fazia o transporte público aqui da comunidade. E como isso foi resolvido? Afinal, existe ou ainda não existe o monopólio de uma empresa? Não. A comunidade deu a sua resposta através dos carrinhos lotações. Os carrinhos lotação é um fenômeno da área Itaquibacanga. Né? Apesar da crise econômica, não é um grande modelo de mobilidade urbana, entretanto, né, resolveu o problema de falta de transporte público, da má qualidade do transporte público da área Itaquibacanga, e os carrinhos lotação, que foi um movimento da comunidade, um movimento dos trabalhadores, resolveu reiteradamente o problema de transporte público aqui da área Itaquibacanga. Não foi movimento de nenhum político, de nenhum partido e de nenhuma liderança. E sim os trabalhadores que pegam na nossa comunidade. É um fenômeno da área Itaquibacanga, resultado justamente disso, da mobilização e da politização dos seus atores. A área Itaquibacanga é protagonista das suas transformações, das suas viradas, do seu desenvolvimento. Por isso, essa comunidade é protagonista de tudo isso. Ok, a gente teve aí a resposta para 1/4 da população de São Luís, que é a área Itaquibacanga, para o potencial que é a área Itaquibacanga, né, por toda essa complexidade que é a área Itaquibacanga, eu acho muito pouco, por ser protagonista de mais de 50% do PIB de São Luís, então está muito aquém. A gente deixa para a próxima pergunta a tua emenda, ok? A gente passa agora para a âncora. Já respondeu a pergunta? Já. Para Gleice Salazar. Os pais respondeu? Já. Foi o primeiro. Então tá aí, todo mundo respondeu as perguntas. São 4h04. A gente vai aqui descansar um pouquinho. Tomar um café, tomar uma água, esperar quem quiser participar com a gente, mandar pergunta, falar mal dos outros, segundo o seu Luiz Augusto, através do número 3228-1127. Quem quiser rapidinho, gente, quem quiser enviar suas perguntas, né, pode entrar em contato com o número 3228-1127 e também através do nosso WhatsApp 9197-3515. Lembrando que no próximo bloco, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai ler aqui as perguntas de quem está participando com a gente através das nossas redes sociais. E vamos para o intervalo.